Durante séculos, um império dominou terras que iam do Egito até a Índia. Um império que governou dezenas de povos diferentes, falando línguas distintas, praticando religiões opostas, e ainda assim permaneceu unido. Enquanto muitos impérios se sustentavam apenas pelo medo, este construiu seu poder sobre organização, tolerância e estratégia. Ele criou estradas, leis, moedas e um sistema administrativo tão eficiente que influenciou governos por milênios. Este foi o Império Persa, uma das maiores e mais poderosas civilizações da história. Neste vídeo, você vai descobrir como esse império surgiu, como alcançou seu auge absoluto e por que acabou caindo, mesmo sendo aparentemente invencível. A origens dos persas. Muito antes de governarem um vasto império, os persas eram apenas um povo indo-europeu vivendo no planalto iraniano. A região era marcada por desertos, montanhas e climas extremos, o que moldou um povo resistente e adaptável. Eles viviam principalmente da agricultura, do pastoreio e da guerra. Durante séculos, permaneceram sob o domínio dos Medos, um povo aparentado que formou o primeiro grande reino da região. Essa relação de submissão só mudaria com o surgimento de um líder extraordinário. Ciro o Grande, o fundador do império. Por volta de 600 a.C., nasceu Ciro II, mais tarde conhecido como Ciro o Grande. Segundo relatos antigos, sua ascensão foi marcada por profecias e conspirações. Em 550 a.C., Ciro liderou uma revolta contra os Medos, derrotando o rei Astíages e unificando persas e medos sob um único governo. Assim nascia o Império Aquemênida. Ciro iniciou uma série de conquistas impressionantes. Ele derrotou o poderoso reino da Lídia, famoso por sua riqueza, e depois conquistou Babilônia, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Diferente de outros conquistadores, Ciro ficou conhecido por sua política de tolerância. Ele respeitava culturas locais, permitia a liberdade religiosa e mantinha líderes regionais no poder, desde que fossem leais. Seu legado foi tão marcante que até textos bíblicos o citam de forma positiva. A organização do império. Após a morte de Ciro, seus sucessores continuaram a expansão. O império atingiu seu auge sob o reinado de Dario I, no final do século VI a.C. Dario percebeu que conquistar era apenas parte do desafio. Governar um território tão vasto exigia organização. Ele dividiu o império em satrapias, províncias governadas por sátrapas. Criou um sistema eficiente de impostos, padronizou moedas e fortaleceu o comércio. Uma de suas maiores realizações foi a Estrada Real Persa, que ligava a Ásia Menor à Mesopotâmia. Mensagens podiam atravessar o império em dias, algo revolucionário para a época. O exército persa também foi reformado, destacando-se a elite dos imortais, uma tropa de 10.000 soldados que nunca diminuía de tamanho. Religião e cultura. A religião persa era fortemente influenciada pelo zoroastrismo, que pregava a luta entre o bem e o mal, a importância da verdade e da justiça. Essa filosofia moldou a visão de governo persa, que se via como defensor da ordem contra o caos. Apesar disso, o império permitia ampla liberdade religiosa. Templos eram preservados, tradições respeitadas e culturas locais mantidas. Essa tolerância ajudou a manter a estabilidade por décadas. As guerras greco-persas. A expansão persa colocou o império em rota de colisão com as cidades-estado gregas. Tudo começou com a Revolta Jônica, quando colônias gregas na Ásia Menor se rebelaram contra o domínio persa. O conflito culminou nas famosas guerras greco-persas. O exército persa sofreu uma derrota inesperada na Batalha de Maratona. Anos depois, enfrentou resistência feroz em Termópolis, onde os espartanos lideraram uma defesa lendária.
Apesar de algumas vitórias, os persas foram derrotados decisivamente nas batalhas navais de Salamina e terrestres de Plateia. Essas derrotas não destruíram o império, mas abalaram sua imagem de invencibilidade. O declínio do Império Persa. Com o passar do tempo, o império enfrentou problemas internos, disputas pelo trono, corrupção administrativa e dificuldades para controlar regiões distantes. A autoridade central enfraqueceu, enquanto rebeliões se tornaram mais frequentes. No século IV a.C., surgiu um novo adversário, Alexandre o Grande. Em poucas campanhas, Alexandre derrotou os persas em batalhas decisivas, como Isso e Gaugamela. Em 330 a.C., o Império Persa chegou oficialmente ao fim. Mesmo após sua queda, o legado do Império Persa nunca desapareceu. Sua moderna administração influenciou os romanos. Sua tolerância religiosa serviu de exemplo para futuros governos. Suas estradas, leis e organização mudaram para sempre a forma de governar grandes territórios. A Pérsia provou que um império não se constrói apenas com espadas, mas com visão, estrutura e respeito.